Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus e que pôs à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Se arrependa e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Eu gosto muito do livro de Apocalipse, porque eu gosto do apóstolo João. Tenho gastado boa parte do meu ministério pastoral estudando os escritos de João, porque eu acho que João captou uma mensagem de Jesus que os outros apóstolos não captaram. Ele é tido como o apóstolo do amor, ele desfrutou talvez de uma faceta do amor de Jesus que os outros apóstolos não desfrutaram. Nós estamos num momento intrigante aqui da vida de João. Ele está preso, ele tem mais ou menos entre 90 e 95 anos e ele está preso numa ilha chamada Patmos. Preso porque ele era colocado como aquele que confrontava o império. O cristianismo no primeiro século, ele é colocado como como um grupo de pessoas, que estava se levantando contra o império, e o maior líder daquele momento, daquela geração, era o apóstolo João. Ele já havia sido preso, ele já havia sido torturado, ele já havia sido excomungado por causa do nome de Cristo Jesus. Há registros, por exemplo, que ele tomou um banho de óleo fervente por causa do nome de Cristo Jesus, e nada fazia com que esse homem parasse de falar do evangelho. Então o imperador nesse momento fala assim: eu vou enviar você para essa ilha, uma ilha prisional, onde os piores homens, as piores mulheres, a escória da sociedade está. E era uma ilha sem lei, você era largado lá e você vivia a sua própria sorte. Então há um velho jogado numa ilha, jogado à sua própria sorte, desfrutando talvez de momentos não tão legais como o momento que você vai desfrutar de jantar aqui depois desse culto. Nesse momento, talvez o apóstolo João precisasse ser cuidado pelo Senhor Jesus. E aí é revelado a ele o Apocalipse. Eu acho o Apocalipse, por isso que eu falei para você, eu não acho o livro de Apocalipse como um livro ruim, um livro mau, onde as pessoas têm medo de ler o livro de Apocalipse. Pelo contrário, o livro de Apocalipse, primeiramente, ele é um livro de esperança. João estava preso porque era perseguido, João estava preso por causa do nome do Senhor Jesus, João estava sendo esquecido pela própria igreja do primeiro século, e ali o Senhor Jesus se revela a ele, como se dissesse para João: João, relaxa, fica sossegado, tudo isso que você está passando tem uma finalidade. Tudo isso que está acontecendo na história da sua vida vai culminar na glória do meu nome lá no fim. Então você pode ficar tranquilo. E aqui nesse texto que nós lemos a carta que o próprio Jesus escreve à igreja de Éfeso. Igreja que o próprio João vai pastorear depois que ele sai da ilha de Patmos. E lá ele passa os últimos dias da sua vida. É uma boa igreja. Só bons homens passaram por lá. Paulo passa por lá, Apolo passa por Éfeso. Durante a maior parte do seu tempo como igreja, a igreja de Éfeso tem o jovem Timóteo como pastor daquela comunidade. É uma das poucas igrejas que você tem a oportunidade nas Escrituras de ver o seu começo, o meio da sua história e aqui o final dela, quando ela já estava se perdendo. Depois de muitos anos de ter sido plantada, ela está se perdendo. Olha a palavra de Jesus para ela: você deixou para trás o primeiro amor. Toma cuidado. Como eu costumo dizer, toma chá de senso. Você está perdendo algo essencial.
Há nesse texto ainda uma expressão que eu quero que você aprenda no começo, nessa introdução, que são os nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Eram pessoas que viviam a respeito da idolatria. João aqui, Jesus aqui está expressando à igreja de Éfeso algo de bom a respeito dela. Que ela se levanta contra os homens que estão vivendo em idolatria. Porque todo esse contexto, antes de falar sobre o que eu quero falar com você nessa noite, porque eu quero falar com você somente sobre um verso. Nós temos uma classe na nossa escola bíblica da vida, chamada Panorama Bíblico. Lá eu tenho certeza que o presbítero Alexandre ele vai destroçar esses textos de Apocalipse e falar todo o contexto com você. Não é o meu objetivo nessa noite. Porque durante essa semana, na verdade, esses últimos 15 dias, esse último verso ficou martelando nos meus ouvidos, na minha mente e no meu coração. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Se você ler o capítulo 2 de Apocalipse, você lê o capítulo 3, você vai ver 7 cartas. As 7 cartas acabam da mesma maneira. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Quando nós vemos uma expressão ser repetida tantas vezes num curto espaço de tempo, é porque alguma coisa tem que saltar aos nossos olhos, alguma coisa tem que ser colocada no nosso coração. Então eu comecei a refletir, Deus, o que o Senhor quer falar conosco? O que o Senhor quer falar com a tua igreja nesses dias? O que nós estamos perdendo? Aonde o nosso coração tem depositado os seus anseios, a sua fé, que não na tua voz? E pelo menos 3 aplicações você pode tirar dessa expressão. E a primeira delas é que o Espírito Santo, ele fala à igreja. O Espírito Santo, ele fala à igreja. Nós somos reformados e cremos que o Espírito Santo do Senhor, ele fala através da palavra dele. Mas o Espírito Santo também fala através da própria criação. É isso que o Salmo fala, quando diz que um dia é discurso, outro dia, e manifesta a glória de Deus. O Espírito Santo também fala comigo e com você. Eu quero te lembrar da história do apóstolo Paulo, quando o Atos fala que o Espírito do Senhor Jesus Cristo disse para Paulo, para, eu não quero que você vá para lá. O Espírito Santo de Deus, ele continua falando nos nossos dias. O Espírito Santo de Deus continua proclamando a glória de Deus na nossa geração. E aí tem uma frase de uma canção que eu deixei com o pessoal da mídia, se vocês quiserem colocar aí, que fala assim, desaprendi a ouvir o som da... É a outra frase. Você está dando spoiler do meu sermão, velho. Essa era a outra frase, não dá, a gente prepara o sermão. Mas uma frase que fala, desaprendi a ouvir o som da tua boca, Eterno. Desaprendi a encarar a solitude da alma. Essa é uma canção de um músico cristão chamado Marcos Almeida. E que retrata muito a nossa geração. Se o Espírito Santo está falando, nós não estamos nos conectando com ele. Se é verdade o que a palavra de Deus fala, que ao longo da geração o Espírito do Senhor está ministrando sobre a criação, nós não estamos nos conectando com ele. Se você tem uma idade e você teve um carro que tinha dial, você sabe o que é isso. De você andar na rua e você precisar procurar o dial do rádio para que você pudesse escutar as melhores rádios de uma cidade ou de uma região. E que muitas vezes nós não conseguimos conectar com as rádios. E aí ficava aquele chiado, aquele ruído. A primeira pergunta que eu quero te fazer então nessa noite é isso. Será que você não tem mais ouvido a voz do Senhor? A expressão grega e o termo grego que é ali utilizado, quando fala sobre ouvir, fala que a voz do Senhor falou, que a voz do Senhor está falando e que ela falará. Ou seja, continuamente ela vai continuar sendo expressada pela criação. Existirá um momento onde os céus vão se rasgar e não mais somente nós vamos ter que nos conectar, mas nós vamos estar na presença dessa voz. Mas hoje essa voz continua a falar. O Espírito Santo de Deus continua a relacionar com a criação. O Espírito Santo de Deus, ele continua a se relacionar com aqueles que são filhos. Se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 14, verso 16 ao verso 28, você vai ver o próprio Jesus explicando esse papel do Espírito Santo. Falando que ele precisava ir, para que ele pudesse enviar alguém que seria o nosso consolador, seria o intermediário entre nós e Deus.
E aí eu queria que você me ajudasse a responder uma pergunta que um dos meus filhos me fez essa semana. Filhos é bênção de Deus. Estou lá todo torto, tomando um monte de medicamento, anestesiado. E o meu filho chega assim: papai, você já viu Jesus? A mamãe falou que já viu Jesus. Você já viu Jesus? Eu não posso ficar para trás, não posso perder para minha mulher, né? Já vi Jesus. Como é Jesus? E aí, o que eu respondo para o meu filho? Como é a voz dele? Como é o toque? Como é o cheiro? Como é a presença? Se o Espírito Santo de Deus continua a falar, se o Espírito Santo continua a relacionar com a criação e com a igreja, essa deveria ser uma resposta muito simples. Muito simples. Houve uma geração que gostava de dar bom dia para o Espírito Santo, achando que isso era relação com Deus. Houve uma geração que buscava o Senhor de todas as maneiras, achando que isso era ter relação com Deus. Nós precisamos ser a geração que conecta o nosso coração a essa voz que tem ecoado ao longo dos séculos, para sabermos o que o Espírito Santo deseja para a nossa geração. É muito fácil você ler um trecho das Escrituras, você interpretá-lo e saber o que o Espírito Santo falava à igreja de Éfeso. E como eu falei, o presbítero Alexandre vai fazer isso com você na EBV quando ele falar sobre Apocalipse. Nem sei se você usar esse texto, agora você vai ter que usar. Mas o que o Espírito Santo fala à nossa geração? Segunda verdade, se o Espírito Santo continua a falar, se o Espírito Santo continua a ministrar na nossa geração, nós temos uma segunda verdade. Existem pessoas que ouvem o Espírito Santo e existem pessoas que não ouvem o Espírito Santo. Já parou para prestar atenção que desde o Antigo Testamento, nunca Deus chega e fala assim: olha, vai acontecer, então faça isso. Sempre Deus traz uma condicional ao povo. Olha, vocês estão em pecado, vocês se desviaram, os altares de vocês não me adoram mais, os sacrifícios de vocês não me adoram mais, mas se vocês voltarem o coração de vocês a mim, eu vou perdoar vocês. Por várias vezes os profetas viram para o povo e dizem: olha, vocês estão errados, vocês estão em pecado, vocês se desviaram do Senhor, mas se vocês voltarem ao Senhor, Deus vai agir. É interessante porque essa condicional aparece aqui mais uma vez. Se o Espírito Santo está falando, há pessoas que ouvem e há pessoas que não ouvem. O próprio texto nos ensina isso, porque ele nos lembra de onde nós caímos e nos lembra também que existem pessoas que não vão se arrepender. Se fala para que eu me arrependa, significa que eu também tenho o poder de não querer me arrepender. Tenho o poder de endurecer o meu coração. O poder de ouvir a voz de Deus e achar que é qualquer outra coisa. É interessante porque a nossa geração, os crentes da nossa geração, quando eles estão falando a respeito do Senhor ou ponderando a respeito de Deus, eles sabem muitas coisas. Você acha que você precisa marcar um aconselhamento pastoral para saber se é certo ou errado você mentir? Você tem dúvidas sobre isso? Você precisa marcar um aconselhamento pastoral comigo, ou com o pastor André, ou com o Mateus, ou com o pastor Jean, para saber se você pode ou não adulterar. Você precisa marcar um aconselhamento pastoral para saber se você pode ou não matar alguém. Não está claro isso nas Escrituras. Mas a nossa geração tem feito isso. Pastor, até quando eu posso olhar para alguém sem cometer adultério? Pastor, até onde eu posso ir sem perdoar alguém, sem desagradar o coração de Deus? Pastor, até onde eu posso pecar sem que Deus me vomite da sua boca? E se você achou nojento isso, meu irmão, a Bíblia fala sobre essa expressão. E quando eu vejo expressões assim, brotando no meu gabinete pastoral, é porque eu estou entendendo que as pessoas não estão ouvindo o Espírito Santo de Deus. As pessoas estão vivendo uma religiosidade.
As pessoas conhecem Jesus, aprendem na escola dominical, sabem quem Ele é, sabem onde Ele viveu, sabem onde Ele nasceu, o nome da sua mãe, dos seus irmãos, do seu pai, mas não tem relação com Ele. Não desenvolve uma vida de santificação. E aí, a expressão e a imagem que me vem à memória, quando eu penso sobre isso, é de uma criança que, enquanto o pai fala, ela tampa os ouvidos, para não ouvir aquilo que o pai quer falar. A pergunta que fica então para você nesse momento é: quem é você nesse grupo? Você é a pessoa que tem ouvido o Espírito Santo de Deus falar? Ou você é a pessoa que tem tampado os ouvidos? Quando você ouve o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração, você tem uma disposição a obedecê-lo? Ou você ainda é como Jonas? Eu sou apaixonado por Jonas. Acho ele muito parecido com a gente. Tentando ensinar a Deus como agir com a criação. Tentando ensinar a Deus quem Ele pode salvar ou quem Ele não pode salvar. Tentando ensinar a Deus que eu sou santo, mas que aquelas outras pessoas lá são pecadores. Nós somos iguaizinhos a Jonas. Mas algo que eu acho interessante de Jonas é que, por querer ou sem querer, ele obedeceu. Ele tinha que pregar em Nínive. Ele pregou. Uma pregação que nenhum presbitério aprovaria, mas pregou. A melhor coisa que existe quando nós vemos Jonas é porque nós descobrimos que não é a pregação que tem poder. Porque foi uma pregação horrível. Você não iria na igreja de Jonas. Eu tenho certeza disso. Mas Nínive se converteu ao Senhor. De alguma maneira, os tampões daquela cidade caíram e eles ouviram o Espírito de Deus falar. Aonde você está? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aonde Deus quer levar a nossa igreja? Quantas vezes você tem feito essa oração? Ou se você tem feito essa oração ao longo da semana? Semana que vem a gente tem uma big festa. Eu adoro cuidar da colheita. Semana que vem não, na outra ainda, né? Vidas vão chegar. Eu concordo com o pastor André. Meu irmão, não tem melhor igreja para você estar do que na Igreja Luz. Se as outras são boas, eu não sei. A nossa eu sei que é boa. Amém? Ô, gente. Achei que vocês estavam comigo. Eu acho a nossa igreja top pra caramba, velho. Vai. Vidas estão se chegando. E a nossa oração tem que ser: Deus, nós queremos ouvir o Teu Espírito Santo. Aonde o Senhor quer nos usar na cidade de Goiânia? Aonde o Senhor quer nos usar no estado de Goiás? Aonde o Senhor quer nos usar no Brasil e pelo mundo? Nós queremos ser resposta. Nós queremos ser resposta. Já parou para prestar atenção no que a nossa igreja tem vivido esse ano? O pastor titular da nossa igreja está a 2.000 quilômetros de distância da gente. Quando a gente reúne com o pastor Jean, eu me sinto como Paulo falando com Timóteo. A diferença é que as cartas agora são online. Mas a gente continua aqui. Essa semana o pastor Jean estava lá em Juazeiro. Semana passada havia clínicas lá em Brasília, havia clínicas aqui no Mato Grosso. Nós estamos sonhando em ir para o Rio Grande do Sul, em alcançar o norte do Brasil que não foi alcançado pelo Senhor Jesus. E tudo isso acontece com essa igrejinha aqui, que está no Jardim América. Tem 15 anos de vida. Porque nós queremos continuar ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Por fim, há uma promessa. E aí eu convido você essa semana a ler. São 7 cartas. E eu já ensinei várias vezes aqui na igreja que quando você lê uma carta, você tem que ler ela como um todo. Você não pode ler um versículo da carta. Não, você lê toda a carta por inteiro. São 7 cartas. Em cada uma das cartas você vai ver o Espírito Santo falando isso. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E sempre acaba com uma promessa.
sempre acaba com uma promessa. Então, se o Espírito continua a falar, se existem grupos de pessoas que ouvem e que não ouvem, para aqueles que ouvem, há uma promessa, meu irmão. Vamos ler a promessa desse texto, mas eu queria que você lesse depois em casa todas as outras. Verso 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Prestou atenção como o nosso conceito de vitória está equivocado? Como a gente acha que vitória é o que a gente vive aqui. E o final da jornada não é aqui. A corrida vai acabar lá. Quando nós desfrutarmos da vida eterna. Na presença desse que está escrevendo uma carta a nós. Dizendo que há uma esperança e há uma promessa. Aonde os teus olhos estão se firmando? Eu brinquei de manhã que essa semana, quando eu estava lá no bloco cirúrgico, eu descobri que eu não tenho chamado para ser médico. Odeio hospital, odeio cheiro de hospital, odeio comida de hospital. Me desculpa se você é médico, Deus abençoe você, cada um no seu chamado. Mas uma das coisas que tem na cirurgia é que tem uma luz que fica na sua cara. Eu quase achei que eu estava indo para a glória. Né? Para seguir a luz, vamos seguir a luz. Né? Mas eu queria que aquilo acabasse. Porque é angustiante. É horrível. Você fica completamente submisso. Você toma uma injeção como eu tomei e você não sente suas pernas. Você toma um remédio e você apaga. O médico faz o que quiser com você. Você está completamente submisso a ele. Quando eu acordei da anestesia, eu fiquei pensando. A nossa vida com Deus deveria ser assim. Uma entrega absoluta. Uma entrega onde Ele toma conta de toda a minha vida e de todo o meu ser. Por mais, eu tentei, meus irmãos. Eu brinquei com algumas pessoas. Mulher que já tomou, eu tomei aquela injeção que você fica paralisado aqui para baixo, né? Acho que é hack o nome, né? Eu descobri que o meu bumbum, para usar esse termo mais educado, parece uma almofada. Porque a sensação que eu tinha é que eu estava sempre com uma almofada debaixo de mim. E eu falava para a Dani, falei, Dani, tira a almofada que tem debaixo de mim. E ela, amor, é o seu bumbum. Não tem almofada, não. Sentia nada, meu irmão. Nada, nada, nada. E eu falava, Deus, eu preciso entregar minha vida desse jeito para o Senhor. Porque eu confiei no médico. Eu confiei no médico. Que durante 1 hora mexeu dentro de mim e arrumou meus rins, minha bexiga. Eu não sei o que ele fez. Eu não tenho a mínima noção do que ele fez. Mas eu confiei em alguém que é pecador e falho, que pode ter errado qualquer coisa dentro de mim. Mas eu não me entrego àquele que está prometendo para mim desfrutar da árvore da vida no paraíso de Deus. E aí eu quero orar pela sua vida nessa noite. Quero convidar o louvor a vir aqui à frente. Quero convidar você a ficar em pé. Eu quero orar pela sua vida. Porque talvez você chegue aqui no culto dessa noite e você não está ouvindo a voz de Deus, meu irmão. Você está parando para pensar e dizendo, Deus, esse negão está louco porque eu não estou ouvindo você. E nessa noite eu queria orar para que os tampões dos seus ouvidos caíssem. E que você ouvisse a voz do Espírito Santo de Deus falando sobre a sua vida. Talvez você nunca tenha ouvido a voz do Senhor. E com a fé que eu tenho nele, eu creio que nessa noite você vai ouvir o Espírito Santo de Deus falar. Não pela minha oração e nem tampouco pela canção que nós vamos cantar. Mas pela presença do Espírito Santo nesse local. E aí eu queria que você tivesse um tempo de oração. Sozinho, você com Deus. Pedindo que a voz dele fale ao seu coração. Vamos cantar?
graça nunca falha. Todos os dias, quando estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. E és fiel em todo o tempo. Aleluia, Senhor. Em todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. e és fiel em Todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade Me seguirá, Senhor. És fiel em todo todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade. de Deus. Aleluia. Tem uma frase de um pastor presbiteriano que fala assim: nem sempre a igreja ouve a voz de Cristo. Normalmente ouvimos quem grita mais alto. E os poderes deste mundo sempre falam mais alto. É difícil ouvir o cordeiro quando se tem um dragão cuspindo fogo. Eu queria que você ouvisse o Espírito Santo de Deus nessa noite. Porque é esse cordeiro, o único que tem o poder para silenciar esse dragão, que pode cuspir fogo à vontade, mas ele se cala na presença do Cordeiro de Deus. E eu queria que você então fizesse essa oração comigo. Se você tem liberdade com a pessoa que está do seu lado, dá um abraço na pessoa, ora junto com ela aí. Deus, nessa noite nós entramos na Tua presença, clamando, Deus, que o Senhor silencie qualquer voz,
qualquer voz que não seja do Senhor. O mundo pode gritar, o nosso corpo pode gritar, mas nós queremos ouvir o sussurro da tua voz, do teu Espírito Santo, da tua manifestação sobre nós. O Senhor continua a falar ao longo das gerações, e nós queremos fazer parte, Deus, da geração que ouve a tua voz, que confia, Deus, na tua promessa, e que entende, Deus, os teus propósitos para a nossa era. Fala, Deus, ao coração de cada irmão, de cada irmã que está aqui nessa noite. Se derrama com teu Espírito Santo, com poder, com fogo e autoridade, Deus. Eu quero clamar ao Senhor para aqueles lares, Deus, que estão nas suas casas, Deus, em nome de Jesus. Se derrama com teu Espírito Santo também nesse momento. Rasga o nosso coração, rasga a nossa mente, desobstrui, Deus, os nossos ouvidos. Nós queremos ouvir ao Senhor. Enquanto aqui estivermos, nós queremos ouvir o que o Espírito diz à igreja e cumprir, Deus, fielmente cada, Deus, desafio que o teu Espírito Santo propõe. Porque, Deus, nós não vamos avançar na nossa força, nós avançamos na força do teu Espírito Santo. Guarda essa comunidade em nome de Jesus.